outra coisa a não ser isso. Aleluia, isso. Abraça todos os 25, 30, 40. Amém? Pode sentar, queridos. Olha, eu queria, antes de começar na mensagem, só reforçar o aviso que o Falcão deu. Ele deu o aviso, com toda a simplicidade e humildade, e ele falou exatamente o que eu ia falar. Só que eu vou apelar mesmo. Eu vou apelar para você. Escuta aqui, ó. Olha para mim. Falei de manhã, vou falar agora. Eu tô com expectativa que você venha. Tá ouvindo? Você, igreja. A expectativa no Senhor é de confiar que Deus fará um milagre. A expectativa em você é de saber que você está comigo. Quem está comigo? Ixi, o amém saiu tão ruim, meu Deus do céu. Ó, escuta aqui, olha para mim, igreja. Eu não peço isso todo ano. Tem algumas vezes, na verdade, eu lembro de ter convocado a igreja para um evento assim. Foi lá quando nós estávamos na caverna de Adulão lá, sabe, naquele prédio. Eu lembro de ter feito isso uma vez, do jeito que eu estou fazendo agora. Então, eu estou com expectativa em você. A maldição das expectativas, deixa eu explicar o que é a maldição da expectativa. É esperar que as pessoas façam o que elas nunca vão fazer por você. É esperar, depender que as pessoas sejam perfeitas. Não é esse tipo de expectativa que eu tenho em relação a você. Não tem. Porque a bênção é ter expectativa no Senhor, porque Ele te supre em tudo, amém ou não? Então, se você não vier, eu vou ficar em crise alguns minutos só. Pode ficar tranquilo. Já vou te perdoar na hora. A minha expectativa é de confiar que nós estamos juntos buscando a Deus. É a mesma expectativa que eu tenho na minha esposa. Não é da Olga ser perfeita. Eu não espero que a Olga seja perfeita. Porque não é. Nem os meus filhos. Não acho que o João tem que ser perfeito. Eu não tenho essa expectativa nele. Mas a confiança no João eu tenho. Quem está comigo? Então vira para o teu irmão e diz assim, o pastor está dizendo que confia em você. Porque não dá para ter igreja sem esse tipo de confiança. Nós não podemos ser família se nós não confiarmos uns nos outros. Que família é essa que a gente não pode confiar no irmão? É verdade ou não é? Então, eu não estou te exortando, eu estou te lembrando que você é família comigo. E eu estou pedindo, como pastor de uma grande família de milhares, para você pensar bem quando der horário da sexta-feira à noite e o frio estiver muito forte, você pensa assim, eu não estou querendo ir não. Pense comigo, nós somos família, eu conto com você aqui. Mas não é só na sexta. É sexta, sábado e domingo. Como o pastor Falcão disse, o Parmenas é família. Porque ele está pegando busão de 12 horas para estar aqui, 3 dias, está no jejum, orando todo dia e falando assim para mim, pastor, estou com expectativas, pastor, Deus vai fazer algo poderoso, pastor. Toda vez que eu falo com ele, ele fala isso. Aí ele chega aqui e a outra família não veio. É a mesma coisa do pai preparar aquele banquete no domingão para a família, diga família. Aí os filhos não aparecem. Quem está comigo? Então, vença a preguiça, vença o cansaço. Se você vai trabalhar à noite e tiver um compromisso que não tem como, eu vou acreditar que você só não veio porque você tinha um outro compromisso muito sério. Mas fora isso, que família é essa que eu não posso contar? Não é expectativa. Se você não vier, eu vou ficar decepcionado alguns minutos. Mas vou ficar muito bem no dia seguinte. Você está perdoado? Por que eu estou com esse anseio e estou fazendo esse apelo apelativo? Porque eu quero que você receba a bênção. Pastor, mas minha vida está bem. Não, mas Deus vai derramar mais. Você quer mais? É unção, é poder, é ser mais impactado com a presença de Deus, é novos talentos. Deus vai falar com você. Irmão, tem algo preparado para nós aqui. É uma concentração de milagres, então não é para faltar. Alô? Você está comigo. De manhã eu deveria pregar só isso hoje. Eu preguei outra coisa, mas eu deveria só falar sobre isso. Porque nós somos família, irmãos. Eu conto com você, sim. Nós estamos nesse prédio pagando aluguel porque eu conto com você. Nós estamos aqui orando pela igreja de milhares, eu conto com você. O Senhor vem resgatar a igreja, a noiva, a família dele, que somos nós. Que somos da mesma estirpe, do mesmo DNA. Isso aqui é mais sério do que você imagina. Você aqui. Um domingo ou outro que você não vem, eu fico mal. Mas tudo bem.
Mas esse final de semana, não. Está ouvindo? Então, levanta sua mão e diga assim, show preguiça. Show preguiça, por quê? Você trabalha a semana inteira, segunda a sexta e não para. Dia inteiro. 3 dias, não é o dia inteiro que você vai ficar aqui, é 2 horas, 2 horas e meia só. Ninguém está pedindo para você morrer aqui na igreja, não, se bem que é o melhor lugar para você morrer aqui. É 3 dias, um horário assim, light. 8 horas da noite, vou chegar tarde do trabalho, vem direto. No sábado, descansa, dorme até 1 da tarde, 3, 4 horas da tarde, se você não trabalhar. Aí você acorda, toma banho e vem para cá. E domingo às 10 horas, você está livre à noite. Quem está comigo diz amém. Quero ver sexta, sábado e domingo. Mais um detalhe, traga visitantes, irmãos. Creia que Deus tem algo para fazer aqui. Estou com expectativa no Senhor, não em você. Mas eu estou confiando que você está comigo nisso. Serão dias incríveis. Eu falava de manhã que lá em Mauá, antes do mover, nós experimentamos que trouxe a multiplicação de células, líderes sendo levantados e todos os anos, 2 ou 3 vezes, tinha alguém de fora que vinha lá para a igreja. Então, eu lembro quando veio o Randy Clark, foram 4 dias. Depois veio a Heidi Baker, era dia de semana, quinta, sexta, sábado, domingo. E todos os dias a igreja lá buscando. Pastor Ep Miniano e tantos outros que vieram. O pessoal ia todo dia. Porque não é toda semana que eu estou pedindo. Agora, acredite, você vai ser ricamente abençoado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então venha, filho. Nós estamos numa batalha, irmão. No final dos tempos, o Senhor falou que isso ia acontecer. É a batalha contra a inércia, passividade, falta de buscar, desejar o Senhor. Isso é o que tem acontecido na maioria dos crentes de 2 pernas, que são abençoados e andam de lá e para cá. Mas não tem mais fome de Deus. Não buscam mais a Deus como no início, primeiro amor. Tudo muito light. E a graça deveria nos levar a buscar mais a Deus. Ele tem muito para derramar sobre a tua vida. Conto com você aqui. Tudo bem? Fica triste não que o pai que ama, ele gosta de ver os filhos sendo bem alimentados. Esse é o meu maior desejo. Você coma bem esse final de semana. Hein, irmãos? E olha, tira só um alimento. Tá bom? Tira só um alimento. E nós estamos nesse jejum até sexta-feira. Agora vamos para a palavra. Silêncio, né? Vocês ficaram quietinhos. Não escuta um pio. É igual quando eu pegava os meus 3 filhos, colocava no sofá, senta aí que a gente tem uma conversa séria. Eles ficavam quietinhos assim, ó, com o olho aberto, assim, olhando pro outro. Vira pro teu amigo aí, teu irmão, e fala assim, é que o pastor te ama tanto, você nem tem noção. O pastor te ama. João 3, verso 14. João 3, 14. É a mesma mensagem da manhã, só que eu vou ler um outro texto que eu não li, que eu sentei agora. João 3, verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, naquela Bíblia NVI está do mesmo modo, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque no verso 16 é o texto que você mais conhece, João 3,16. Mas antes, tinha que acontecer o que aconteceu lá no deserto com Moisés. Vai lá agora no livro de Números 21, verso 4, e diga aleluia. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Diga impaciente. Tenha paciência, querido. Tenha paciência. Olha o verso 5. E o povo falou contra a Moisés e a Deus. Falou contra os dois. Perderam a paciência e descarregaram tudo no Senhor e no líder. Por que nos fizeste subir do Egito
para que não morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água. E a nossa alma tem fastio desta comida que todo dia vem a nós, deste pão que era um maná, né? Este pão vil, essa comida que nós não queremos mais, esta comida sem valor. Na NVI, esse mesmo texto está dizendo assim, essa comida detestável, miserável, é o que eles disseram. Não é que não tinha comida, é que eles estavam enjoados da comida que tinha. E eles chegaram a dizer, essa comida miserável, essa comida detestável, essa comida que não tem valor nenhum para nós, não queremos mais isso. Diga misericórdia. Foi o que eles disseram. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ore, aqui ora, é orar, clame, vai aos pés do Senhor, você que tem intimidade com Ele, peça para que Ele tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés orou pedindo para que o Senhor tirasse a serpente. Moisés orou para que livrasse dessa peste. Mas o Senhor pediu e deu uma outra orientação. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que o mirar viverá, ou seja, que olhar para ela. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, e então eles eram curados. Diga aleluia. Eu já ouvi tantas mensagens usando esse texto. A Luísa já falou tanto sobre isso. Eu também já mencionei isso algumas vezes. Mas quanto mais você lê, medita, a palavra vai se renovando, né? Quando você vai passando por experiências, irmãos, eu vou te dizer, nós não podemos tirar o olhar de Jesus, senão nós estamos fritos. Você quer ver a carne aflorar? Você quer ver aí os seus defeitos aparecer? Você quer ver a frieza te pegar? É quando você para de olhar para Jesus. É um problema sério. Às vezes você não consegue explicar o porquê, se fica ruim, esquisito, fica estranho. Alguém aqui de vez em quando fica estranho? Do nada? Parece que não tem alguma coisa fora do eixo? Parece que tem alguma coisa errada comigo? E aí eu declaro, sou amado, perdoado e cheio do Espírito. Porque essa é a realidade. Eu tenho falado isso há 8 anos. E eu tenho falado isso todo domingo, todos os dias. E eu sou o pastor que prega isso, ou escuto isso, dos mentores que eu tenho, eu medito, eu estou entendendo que é isso, e é graças a essa palavra eu estou aqui sobrevivendo, porque se não fosse essa mensagem da graça, eu acho que eu não estaria aqui mais servindo a Deus. Eu sinto de fato que eu sou perdoado, eu sinto de fato o Espírito Santo em mim, só que não é em todo momento. Eu sei que eu sou amado, eu percebo o amor de Deus me envolvendo em muitos momentos, mas não é toda hora. Mas de repente, do nada, a carne. Diga carne. Vontade de chutar o balde. Eu falava de manhã que de vez em quando, do nada, eu olho para algo assim e penso, dá vontade de pegar no pescocinho dessa menina bonita e falar para ela assim, não é matar não, tá? Já passou essa fase, não é mais matar. Mas é de falar assim, me entenda, mulher! Como é difícil você me entender! E eu acho que do outro lado ela deve pensar assim, Deus, ele fala tanto da graça, fala tanto do amor de Deus. Ele é um homem cheio do Espírito, mas às vezes não parece. Porque ele não me entende. E eu não estou entendendo ele também. Quantos pecadores nós temos aqui que de vez em quando tem essa sensação e essa percepção e... o apóstolo Paulo, pode levantar a tua mão aí, Falcão, porque não vem com essa história, não. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não consigo, às vezes, não sei porquê, mas o mal, do nada. Ele tinha muita revelação sobre isso. Nossa, em Jesus, irmãos. Esse povo, como nós vemos o texto, eles tinham acabado de ser livre da escravidão do Egito. Eles não estavam mais debaixo da opressão maligna.
Não tinha mais nenhum tipo de trabalho pesado a ser feito. Não tinha trabalho. Eles estavam caminhando pelo deserto. E o Senhor estava sustentando eles com maná. Sem trabalho nenhum, mas tinha comida. E de repente eles ficaram chateados, ficaram tristes, ficaram magoados, ficaram feridos. É só isso aqui que tem para comer? É só arroz e ovo? Não tem outra coisa não? Porque nos tirou do deserto. Eles lembraram do deserto, do Egito. Por que nos tiraram do Egito para agora ficar aqui? Não é morrendo de fome, é comendo essa comida que não tem valor. Essa comida miserável. E você sabe que aquela comida é o próprio Cristo. Porque Ele é o maná. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquela comida que deixaram eles insatisfeitos, era a comida que estava sustentando eles a andar pelo deserto, os pés não inchavam, eles continuavam fortes, sem doença, porque eles estavam se alimentando do maná, da comida simples. Não é o pão que eu gostaria, eu gosto daquele pão de milho da Puma, tem da Seven Boys e da Puma, né? É muito gostoso aquele pão de milho. Quem já comeu esse pão de milho? Vocês não comem pão não, irmãos? Gosto mais daquele pão. Pãozinho de padaria eu não gosto muito não. O pão que a Olga faz, meu Deus. A Lília faz um pão da hora. Aí eu já comi algumas vezes. Eles queriam pão. Não chega até você. Reclamaram do maná, que também é um alimento e era o melhor alimento que eles tinham. Cansaram. Cansaram de ouvir que Jesus o amava. Cansaram de ouvir que Jesus os perdoava. Cansaram de ouvir que eles eram uma pessoa guardada pelo poder de Deus, porque eles já tinham passado por várias provas e Deus tinha provado o quanto amava, o quanto os protegia, o quanto estava com eles. Posso ouvir um amém? Mas eles pensaram, estou cansado disso. Infelizmente, de vez em quando, a impressão que eu tenho é que nós cansamos de Deus. Lá vem o pastor falar de novo que eu sou amado. Diga assim, eu sou amado. Diga assim, eu sou perdoado. Eu sou cheio do Espírito. Quem é amado, perdoado, cheio do Espírito, que experimentou o perdão porque nasceu de novo, então ele sabe que agora os seus pecados estão na cruz, e a prova do amor de Deus é Cristo na cruz, e paralelamente ele liberou o Espírito sobre você, você tem o selo do Espírito, então você é cheio do Espírito, precisa mergulhar ainda mais no rio de vida. Quem está entendendo diz amém. Então, essa é a realidade que eu vivo hoje, mas de vez em quando não parece. E é nessa hora você não tem nem vontade de ler o texto, nem vontade de declarar quem você é em Cristo. Estava falando de manhã que essa semana aconteceu algumas coisas comigo. Eu falei, meu Deus, que miserável que eu sou. Eu não posso tirar o olhar de Jesus. Se eu parar de olhar para Cristo, eu estou frito. Minha esposa vai sofrer muito. Os meus filhos, então, nem se falam. Se eu tirar o olhar de Cristo, eu estou perdido. Tive um probleminha com a Olga, mas um probleminha tão bobo, irmãos. Falei de manhã, não tenho vergonha de dizer, mas só para dar exemplo para você, acho que você de vez em quando passa por isso. Sabe quando parece que a coisa não está se encaixando, a comunicação com o cônjuge não está batendo, e aí você tenta resolver de um jeito, mas a única forma de resolver é olhar para Cristo, experimentar o amor de Cristo, ser quebrantado por Cristo, enxergar a burrice que fez e tudo voltar ao normal. Acontece comigo de vez em quando, quase algumas vezes no ano. Acordei de manhã, eu estava meio com preguiça de fazer a live. Meu Deus, que coisa mais louca. Aí eu pensei, foram 2 dias que eu quase não fiz. E eu estava tentando inventar desculpas esfarrapadas, né? Um dia é porque eu estava com dor de cabeça e estava mesmo. O outro é porque eu não estava animado. Eu inventei uma desculpa qualquer, tipo assim, olha, hoje não vai dar para fazer. Como assim? Mas o que você tem para fazer hoje? Não tem nada. Não vou para empresa nenhuma. Era só fazer. Aí você fica procurando uma desculpa para você não fazer. Aí eu levantei e falei, não vou fazer hoje. Que motivo. Mas ainda assim, acho que uma força maior me tirou da cama e me levou lá para a sala.
pro meu estúdio de lives. Aí eu abri o computador e com o celular na mão para já colocar assim, irmãos, hoje não vai ter porque eu não vou conseguir. Aí eu li um texto. Falei, bom, mas o devocional eu vou fazer. Quando eu li o texto, meu coração incendiou. Eu falei, vou fazer. Que mudança rápida. Por que antes você não queria e agora você quer? Porque alguma coisa aconteceu comigo. Eu sei explicar. Eu olhei para a cruz. Olhei para Cristo. Consumi a palavra, me alimentei dele, comi o maná. Quem está comigo? Foi instantâneo assim, ó. Vou falar. Aí eu corri para fazer lá a organização da live, porque senão não ia dar tempo de fazer, porque eu coloco fundo para esconder a minha cortina, que está muito feia, esconder o sofá. Aí eu fiz a live. Fiquei bem. Depois que eu comi. Uau! Mas ainda não tinha associado, né? As coisas uma com a outra. Dia seguinte, aí eu acordei com dor de cabeça mesmo. Falei, hoje eu não vou fazer porque eu tô com dor de cabeça. Agora eu tenho desculpa. Agora está resolvido, não vou fazer. Ué, um dia só, qual o problema? Aliás, não tem 1 milhão de seguidores, eu não preciso ficar tão preocupado assim. Tem dia que chega a 20, a 25, eu fico, 25, uau! Mas vai crescer, vira pro teu irmão e diz assim, vai crescer, vai crescer. Todo mundo que começou com um pouquinho, vai crescer. Mas eu pensei, esses 25 aí é só mandar um aviso, tudo bem, tô com dor de cabeça. Aí avisei a Olga, porque meu combinado com a Olga é o seguinte, ela tem que, para mim fazer às 7h30, ela tem que levar a Laís na escola. Então nós acordamos todo mundo junto, e eu vou parar minha live, vou meditar. E quando ela saiu, eu falei, Olga, eu tô com dor de cabeça. Sabe aquela desculpa assim? Tava mesmo. Não tem remédio agora, toma um Novaldinho. Aí eu desci mesmo assim, peguei o meu computador e abri lá sentadinho. Quando eu li um texto, dor de cabeça foi embora. E de novo, eu falei, eu vou falar hoje de novo. Aí a Olga chegou e ela falou, mas você estava com dor de cabeça? O que você está com esse monte de luz aí na sua cara com dor de cabeça? Eu falei, não, Olga, eu vou falar. Foi embora com a dor de cabeça, eu vou falar. Aí falei. Lá, os 25 minutos, que dá vontade de falar 1 hora. Depois que eu preguei, aí sentamos para trabalhar. Eu tinha uma visita para fazer, mas era tarde. Aí, vamos lá. Tinha algumas continhas para acertar, porque todo mundo aqui tem conta para pagar, não tem não? Quem tem conta para pagar, levanta a mão. Ô, irmãos, quando o assunto é pagar a conta, a coisa complica, né? Porque aí, enquanto eu estou lá trabalhando, aí a Olga fala assim, então, ó, nós temos algumas coisas aqui para acertar. Eu falei, o que é? Renan, João Pedro, aí, as coisas de casa, blá, blá. Aí começamos a conversar sobre isso, e aí, de repente, eu parei de meditar na palavra e comecei a olhar das coisas dessa terra, porque a gente tem que se preocupar com elas, e aí meu coração começou a ficar aflito, mas eu nem percebi. Aí, de repente, entra um aconselhamento no meio da conversa, a Olga está aconselhando um, eu estou aconselhando o outro, e aí eu apago um abacaxi dali, apago o outro daqui, e as horas foram passando, e quando eu vi, eu já não estava bem de novo. Deixa eu ver quem é que de vez em quando fica mal emocionalmente, deixa eu ver se é só eu. Ainda bem que eu aprendi que eu não devo viver de acordo com as emoções. Mas mesmo você sabendo disso, você está lá, né? A emoção não vai me pegar aqui agora. Eu não vou permitir que as coisas parem. Não vou abrir a boca para falar o que não deve. Eu vou vigiar agora. Aí estou lá já querendo vencer na força humana. De repente, diga de repente. Entra o capeta na conversa. Sabe quem era o capeta dessa história? O Mercado Livre. Por quê? Deixa eu te explicar só para você entender. De manhã teve um dia que começou a falhar. Estou falando que comprar no Mercado Livre é do diabo, não. Mas começou a falhar a live. O sinal estava falhando. Eu falei, eu preciso de um repetidor. Aí eu fui pesquisar qual é o melhor lugar para comprar um repetidor, para colocar lá na sala, que o João Pedro sempre pediu. Pai, tem que pôr um repetidor aqui. Aí eu falei, vou pesquisar. Só que a Olga estava do meu lado, e eu acho que eu não deveria ter procurado o repetidor naquele momento, porque ela olhou e falou assim, o que você está olhando aí no Mercado Livre? Algum marido aqui já foi pego pela esposa olhando, você tentando comprar alguma coisa? Já não. Aí quando ela falou, eu não caiu bem. Eu, tipo assim, não posso gastar R$40? Tipo, né? Aí ela complementou a conversa, aí você vai entender por que ela falou isso. Acabou de chegar um motoboy aí do Mercado Livre e já trouxe um negócio para você. A semana passada também teve, porque quase toda semana vem alguém lá do Mercado Livre entregar alguma coisa para mim. Só eu que compro do Mercado Livre aqui ou não? Se fosse você, eu compraria, porque é mais barato.
tem 2 entregas amanhã, tem que avisar antes para não ter problema igual eu tive. Irmãos, ó, esse repetidor, pastor Falcão, eu fui dar uma olhadinha no preço no centro. R$120. Eu comprei por 40. Vou comprar no Mercado Livre. O mesmo. Teve loja que estava R$200. Eu falei, opa. Olha eu dando justificativa para gastar. Né? Aí a Olga falou assim, de novo? Nós temos que mandar 200 e tanto pro Renan. E você vai comprar um repetidor, vai gastar mais dinheiro com o Mercado Livre? Aí eu pedi licença pro Senhor, desci da cruz. Irmão. Eu não gritei com ela, não falei nem palavrão. Cara, eu não sou disso. Mas sabe quando o meu semblante muda e aí a conversa ficou quente? Eu não bati na mesa e nem gritei. Mas eu não tratei a Olga como eu sempre trato. Levantei meio nervoso ali do lado dela. E ela falou assim, você não precisava ter falado assim comigo, tá? Eu não tô falando normal. Não estava normal. O veneninho da serpente estava dominando. Porque de vez em quando acontece com você também. Quem não tem pecado, pode tacar pedra. Aqui, quem não tem pecado, por favor, levanta a mão aí, de vez em quando. Quem é que... Ou é só eu? Você não tem pecado? Não. Irmãos, passou o dia, porque era 4h da tarde, a gente tinha uma visita. Aí ela foi tomar banho, a Olga. Ela sempre toma iniciativa muito antes de mim. Eu preciso me alimentar de Deus antes, eu não consigo. Sou fraco demais. Ela já desceu do banho rindo e falou assim, me perdoa. Eu falei, mas perdão do quê? Não aconteceu nada. Ó, orgulho. Eu reconheço, de vez em quando o orgulho bate. Não, mas nós falamos aqui áspero um com o outro. Falei, olha, na tua cabeça, para mim não foi. Olha, não tem que pedir perdão para mim não, tá tudo resolvido e tal. Abracei ela, vamos fazer visita, fizemos, voltamos. E tá tudo bem, bem vírgula. Você precisa comer, se alimentar do Senhor. Precisa acordar e ver o que você fez. Ele tá comigo. Teve um momento da noite que a Olga colocou The Chosen. Irmão, assista The Chosen. É muito maravilhoso aquilo. E aí eu tô lá assistindo The Chosen com a Olga do meu lado. E aí o Espírito Santo começa a falar comigo. Eita. Deixa o veneno da serpente ser transferido para a cruz e recebe a glória agora, coração quebrantado. Enquanto assistia, eu olhei para a Olga e falei, o que eu fiz hoje, hein? Precisava disso? Esse papelão? Precisava. Aí eu olhei para ela e falei, me perdoa. Mas tá tudo certo. Eu falei, não, mas você não está entendendo. Acho que agora eu tô vendo quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não sou aquele cara da manhã, eu sou igual a ele. Eu não deveria ter falado do jeito que eu falei. Não, tá perdoado. Não, mas eu quero agora. Aí você fica quebrantado, né? Porque você come da comida certa, se alimenta do Senhor. Aí você volta ao teu estado normal, natural. Porque como Cristo é, você é. Vira pro teu amigo e diz assim, como Cristo é, você é. O que nos falta às vezes é a comida certa, para enxergar isso. Eu que sou pastor que prega aqui todo dia para você. De vez em quando eu caio nessa armadilha. Presta atenção, querido. Lá no deserto, eles murmuraram e a serpente entrou na conversa. Já havia serpente lá. Aquele local no deserto era rodeado de serpentes. Mas enquanto eles estavam se alimentando da comida certa, comendo do Senhor o maná, eles estavam debaixo da proteção e do favor de Deus. Você tem que entender que era uma outra dispensação. Era a antiga aliança. Na antiga aliança, falhou, está frito. Graças a Deus que com você não aconteceu e não vai acontecer o que aconteceu com eles. Porque você faz parte da nova aliança. E na nova aliança, minha mensagem é um tópico só. Olhe para Jesus, não tire o olhar dele. Escute o tempo todo quem você é, declare, não tire o olhar do Senhor. Porque quando você tira o olhar do Senhor, você entra na carne, você vira um bicho, você fica uma encrenca de 2 pernas. É um abençoado, mas não está agindo como abençoado. É cheio de espírito, mas às vezes não parece. O que está faltando? Tirou o olhar de Cristo. Lá no deserto, é o que aconteceu. Reclamaram da comida, não quero mais essa comida. Muitos falam assim, quando é que você vai parar de falar que eu sou amado, que eu sou perdoado e abençoado? Porque é só isso aí que eu escuto.
Pois é, essa é a comida, esse é o maná, essa é a realidade da cruz, é o que Cristo fez por você. Enquanto você não entender isso, você precisa todo dia se alimentar dessa palavra. Isso aqui é um resumo de tudo que Deus fez por você. Diga assim, eu sou amado. Ele provou amor na cruz. Diga assim, sou perdoado. Ele morreu e levou todas as suas doenças na cruz. Diga assim, o Espírito Santo agora é habitação em mim. Diga, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Porque o véu foi rasgado e agora o Senhor liberou sobre a tua vida. Você tem acesso ao Espírito Santo e é para sempre. Diga para sempre. Na antiga aliança não era assim. O Espírito Santo não vai embora. Apesar do Espírito Santo não ir embora, dessa nova aliança não permitir que a serpente te pique, aflora em você a carne. Isso que acontece quando a gente para de comer. Eu não conheço um crente que se diz cheio de intimidade e vida espiritual com Deus, que não tenha tempo de qualidade com o Senhor. Eu não conheço. Se falar para mim que o camarada que nasceu de novo, que sempre está aos pés do Senhor, que sempre está buscando a Deus, que todo dia se alimenta dele, e ele é super assim, íntimo do Senhor, não acredito. Porque não tem homem algum que consiga sobreviver sem antes permanecer aos pés do Senhor, olhando para Ele. Por isso que é a orientação do apóstolo Paulo, ore sem cessar, busque a Deus sem parar, buscar-me eis e me achareis quando me buscar. O Senhor o tempo todo está lá, esperando você ter uma intimidade com Ele, porque senão você está frito e mal pago ainda, porque coisas ruins vão acontecer. É o que acontece com crente desviado, é o que acontece com gente que para de ir na igreja, é o que acontece com gente que para de parcela, é o que acontece com gente que não busca Deus, que não para ler a palavra, não se alimentar do Senhor. Esfria, essa é a palavra. E nós estamos lutando contra isso. O Senhor falou que isso ia acontecer nos últimos dias. E está assim de gente morrendo. É crente, vai para o céu. Qual é a diferença da antiga aliança e da nova? É que na antiga, o bicho te picava. A Bíblia fala que quando, no texto original, o Senhor mandou a serpente. Não é que Deus mandou a serpente, o Senhor tirou a proteção. Murmuraram, o Senhor falou, não querem mais alimento? O problema é que a serpente vai picar eles. Esse é o problema. Eles não querem mais comer o maná? Não querem mais se alimentar de Jesus? Problema. Interessante é que o Senhor deu uma solução que é a mesma. Porque agora eles pedem, Cristo nos socorre, por favor, pecamos. Aí Deus fala, tá bom, só que eu não vou tirar a serpente daí. Eu vou te dar um outro alimento, que é o mesmo alimento. Enquanto eles estão comendo do maná, eles são saudáveis, a picanha não, a picanha não tinha, né? A picada da serpente não chega até eles. Agora, o Senhor ele dá uma direção. A direção é muito simples. Olhe para mim. Porque enquanto vocês estiverem olhando para mim, na cruz, porque a serpente de bronze significa o quê? Lá naquele período que eles tinham que sacrificar animais para a remissão dos pecados, eles colocavam, os utensílios todos eram feitos de bronze. O sangue era derramado, o animal era morto em cima desses utensílios de bronze. O bronze recebia o sangue que purifica o pecado. E agora o Senhor, que na verdade aquele sangue, ele está contaminado. Ele purifica, mas ele está contaminado pelo pecado. Agora o Senhor na cruz, a serpente de bronze, é Jesus que se tornou maldito naquela cruz. Cristo, ao morrer na cruz pendurado, era serpente. Se tornou o diabo para que você não virasse diabo. Porque ele foi para o inferno. A prova de que Cristo, naquele exato momento, se tornou serpente, é para onde ele foi. Agora o Senhor diz o seguinte, olha, olhe para a serpente. E aí acontece o que eu estou te explicando aqui no início da nossa conversa. Tem um mistério que acontece quando nós olhamos para Cristo, quando nós buscamos a Cristo, quando nós meditamos a palavra, quando nós vamos para o culto, quando nós vamos para a célula. Tem um mistério que acontece quando nós estamos ouvindo a mensagem, quando nós estamos se segurando no Senhor enquanto meditamos. É um mistério. Você pode estar do pior jeito que for. Você pode estar lá com o veneno da serpente, a flor da pele. Você pode estar irado, você pode estar triste, você pode estar magoado, ferido, você pode estar chateado. Mas quando você olha para a serpente, para a cruz, para Jesus, o autor e consumador da tua fé, acontece algo que você não vê.
Seu pecado começa, as suas atitudes pecaminosas, suas falhas, a sua mágoa é transferido para a cruz. E no exato momento você recebe de Jesus, você percebe o amor dele, a unção flui, você recebe a cura, diga a cura. Porque você está olhando. É o que acontece comigo. É o que acontece com você o tempo todo. Eu não tenho dúvida disso. Vou te falar aqui, não para expressar que eu sou melhor que você. Mas eu tenho certeza que um dos motivos de eu estar aqui hoje é porque do dia que eu falei para o Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim, quero te servir. Em nenhum momento eu voltei atrás. O fato de não voltar atrás me obriga a estar na presença dele, ainda que muitas vezes eu não quisesse. Fazer live agora? Ai, por que eu inventei esse negócio? Porque tem dia que eu acordo, meu Deus, que vontade de fazer live. Tem dia que eu acordo assim. Mas tem dia, o que eu fui arrumar para minha cabeça? Oração das 10, todo dia, 10 horas da noite. Depois de uns 21 dias, eu vou parar? Não para, não para, continua. Eu sei que não é só eu, mas a maioria das vezes sou eu. Não para, continua, porque tem muitas vezes que eu não quero. Mas quando eu abro a telinha e começo a falar do amor de Deus, porque antes eu tive que me alimentar, o que isso acontece no meu coração? Meu Deus, que maravilha estar aqui. Como é bom falar do amor de Deus. Como flui a palavra do Senhor. Ai, que vontade de pregar até uma... Irmão, vocês não sabem, mas todo dia eu quero ultrapassar das 10h30. A minha vontade é continuar falando. Hoje eu consigo entender um pouquinho o que acontece com homens de Deus que pregavam 4, 5 vezes por dia. É um alimento que eles têm. É algo que flui do interior. Não para, porque se parar, índice de crente que se desvia, férias, porque não vão mais para o culto, o índice sobe. Pandemia é a maior prova de que o crente esfria quando ele para de se alimentar, aconteceu na pandemia. Muitos, aos domingos, ainda que fosse só aos domingos, mas estavam lá, por causa da pandemia, não foram mais. Assistindo a telinha, não é a mesma coisa. Esfriaram, não voltaram mais. Está sim de gente que porque parou de comer, não é bicho. Não é qualquer pessoa. Vai para o céu. Mas está fraco. Parou de comer. Parou de olhar para ele. Quem está entendendo, Deus, homem? Esses 3 dias são 3 dias que você vai se alimentar. Vai ter uma baita de uma feijoada aqui, irmão. Você não pode perder. Já reparou que é o que acontece quando você vai para o encontro com Deus nos 3 dias? As pessoas saem de lá. Meu Deus, como Deus é bom e Ele existe. Estou crendo em tudo que eu ouvi. Mas basta 2 dias parar de comer. Enfraquece. Aí aquela batalha para trazer o irmão de novo. Aquela briga para convencer o irmão que ele tem que ir de novo. Você quer dar comida, mas o camarada não quer. Ele está cheio de dúvidas e crise. A carne aflora. E aí pronto. Problema em casa, problema com todo mundo. A pessoa nem se tolera, não tolera mais ninguém. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, é transferido. Enquanto aquele povo olhava para a haste, vendo a cobra pendurada, mesmo que o veneno tivesse no corpo, eles eram curados instantaneamente, sem fazer esforço algum. Não há esforço a ser feito. A cura é de graça. Enquanto eu estou olhando, eu recebo a cura. Quem está comigo? Irmão, é o que você precisa. Esses dias, né? Estava te dizendo que aconteceu isso comigo. Comprei o roteador, viu? Só para você saber. Esses dias que estava passando por essa situação, ficou muito claro para mim que uma coisa é você, às vezes, estar em batalha espiritual. Porque no sábado passado é isso que aconteceu comigo. Passei o sábado orando em línguas e eu não tinha brigado com a Olga. Não tinha. Estava tudo em paz em casa, com os meus filhos, tudo tranquilo. E eu, debaixo de uma batalha. Aí descobri que era pressão de Deus. Deus me levando a orar mais para gerar o que arde no meu coração, para aumentar minha nota, para que eu tenha um desejo ardente por isso. Depois de um longo período orando, eu percebi que algo mudou. Uau! Só que na semana seguinte foi diferente. A coisa ficou ruim depois que eu tive um probleminha com a minha esposa. Então vira para o teu amigo e diz assim, não pisa na bola com o pastor Rogério não, porque de vez em quando ele também cai. Fala ele, cai. Esse tipo de queda. Qual é o detalhe? Que quando você para de comer, você pode ir para uma queda maior.
Eu poderia falar assim, olha, quer saber? Não vamos pregar domingo. Ó, quer saber? Também não vou fazer mais live nenhuma, porque a coisa aqui em casa não tá legal com você, você não me entende, você não deixa comprar no Mercado Livre mais, que autoridade é essa que eu tenho aqui? E aí o tempo vai passando, eu vou ficando mais carnal. Chega uma hora que eu começo a buscar solução em coisas que não vão trazer resultado. Uma delas, se alguém tem problema com álcool, ele vai para o álcool. Se alguém tem problema com prostituição, ele vai cair na prostituição. Porque ele vai querer preencher esse trem estranho que acontece. Não sabe que é só olhar para a cruz, olhar para Jesus. É ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo. Enquanto aquilo não for curado, eu permaneço com o olhar nele. Porque o Espírito Santo cura, não preciso de mais nada. Mas se a pessoa não faz isso, o poço vai ficando cada vez mais fundo. De repente, como aconteceu na pandemia, muita gente se separando, muita gente chutando balde, muita gente abandonando tudo, muita gente voltando para a vida velha. Quem está entendendo diz um amém, misericórdia, eu digo um aleluia, fala alguma coisa aí. Tudo por quê, irmão? Porque parou de comer. Parou de olhar para Cristo. Nós não somos melhor que esse povo. Não somos. Eu não sou melhor. Você não é. Tenho convicção que se eu estou aqui, porque desde o dia que Deus falou para mim, vem, serve. Fui lá no som, cuidar do som. Pois liderança. E eu nunca mais deixei. Não sou melhor porque eu não deixei. Eu só acho que é uma escolha que todo mundo tem que fazer. Não parar de servir a Deus. Porque se eu parar, eu morro. Então, todas as vezes que eu acordo, ou é domingo, ou é um dia que eu não estou muito afim de fazer nada, aí eu lembro que eu tenho uma responsabilidade com Deus, aí eu vou aos pés da cruz, aí eu vou ler um texto para poder fazer live, aí, enquanto eu estou meditando, Deus está me limpando. Enquanto eu estou lendo, Deus está me tratando. Enquanto eu estou meditando, o Senhor está abrindo os meus olhos. Enquanto eu estou comendo dele, eu me pareço cada vez mais com ele. É isso, a vida cristã é muito simples. É a gente que quer inventar a roda. E nada que inventar, só come dele. Ah, nós precisamos resolver essa questão da serpente aqui, ó. Agora estão matando todo mundo. Vamos levantar um exército de soldados, homens que têm habilidade com espada, com lança, e vão matar a serpente, tirar daqui. Não. Não precisa nada disso. Só olhar para a cruz. Não precisa fazer muita coisa não, é só olhar para Jesus. Falava agora mesmo para o Alan ali. Que às vezes você tenta convencer a pessoa de alguma coisa, não adianta tentar convencer com palavras. Ela precisa olhar para Cristo. E se ela dobrar o joelho e falar com Deus e persistir, o Espírito Santo vai fazer tudo aquilo que você não pode. A Olga pediu perdão para mim, sendo que era eu que tinha que pedir perdão para ela. Ó, mas a hora que eu olhei para Cristo, levanta sua mão e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmão, Deus quer te encher da presença dEle. Coma dEle. Se alimente dEle. Você não precisa deixar de fazer outras coisas não, mas se alimentar do Senhor é o alvo. É isso que você faz todo domingo quando vem aqui. Falta não. Se alimenta todo dia. Eu queria pedir para o louvor subir aqui, para a gente tocar. E a minha oração é que o Espírito Santo te traga luz sobre o que você pode fazer para ter uma vida mais saudável, espiritualmente falando. Todo dia você não pode abrir mão, filho, do seu devocional, de buscar o Senhor, de olhar para Ele. Você não pode, você deve. Você vai se tornar uma pessoa muito estranha, esquisita, é um crente estranho. Crente estranho é aquele crente, que vai para o céu, mas é igual uma pessoa comum do mundo, porque não está comendo bem. Quantos querem ter uma vida cristã saudável? Fique em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Oh, papai, tudo que precisamos é olhar para o Senhor. Não há vida cristã saudável sem ter o foco, o olhar fixo em Cristo Jesus. Não há. O que seria de nós
sem o Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, papai. Espírito Santo, aleluia. Semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou. Espírito Santo. E assim mesmo se humilhou. Filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, no nome de Jesus, todo joelho se Aleluia. Aleluia. Coloca uma das suas mãos no seu coração. Se você deseja ter uma vida cristã saudável, querido, o caminho é um só. É olhar para Cristo o tempo todo. Cristo crucificado. É a serpente de bronze lá no deserto. Se eu e você queremos eliminar do nosso coração, muitas vezes, do nada, sentimentos ruins, a carne aflorando, a solução é simples, é olhar para Cristo. Olhe para Cristo, o Cristo crucificado. O alvo não é olhar para você, para os seus defeitos e erros. Tire o olhar das circunstâncias contrárias. Tire o foco dos problemas. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Ele, somente Ele, tem a cura para todos os seus problemas. A tua carne, teu lado humano caído, a tua natureza pecaminosa, ela não terá êxito, ela não vai avançar.
desde que você coloque, deposite no Senhor. Quando você está olhando para Jesus, esse veneno da serpente está sendo transferido para Ele, e você está recebendo vida de Deus, a unção do Senhor, a glória do Senhor, cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Olhe para Jesus, não importa o que esteja acontecendo, olhe para Ele, fixe seu olhar em Cristo, faça declarações: você é amado, você é perdoado, você é cheio do Espírito, a obra está completa, Cristo na cruz, a solução para todos os problemas. Naquela cruz, a minha mágoa, a minha ferida, os meus pecados foram levados, e por causa da cruz, eu posso desfrutar de uma vida de completa cura, plenitude no Espírito. O mal não terá êxito, a carne não vai ter governo, o Espírito é que vai dirigir a minha vida, as minhas escolhas. O perdão será constante, o coração quebrantado será permanente, a minha fome aumentará quanto mais eu busco. A vida cristã é uma vida completa quando permanecemos com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. O nosso amor pelo Jesus que tanto servimos, de coração grato, aumentará à medida que nos alimentamos dele. A revelação, o conhecimento, o Senhor acrescenta à medida que olhamos para ele. É isso que queremos, Pai, que desejamos. Abra os nossos olhos, que o Teu Espírito possa nos lembrar que nós já temos tudo o que precisamos. O Espírito Santo, a obra do Calvário, a redenção, uma vida cheia da Tua presença, o amor que foi derramado sobre cada um dos Teus filhos. Obrigado porque o Senhor não vê os nossos pecados, obrigado porque o Senhor não vê a nossa ignorância. Obrigado porque o Senhor tem paciência conosco, obrigado porque mesmo em meio às fraquezas, nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Aleluia, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Se você crê, aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Você vai procurar aí umas 30 pessoas e vai dizer para ela assim: olha, você é amado, perdoado, cheio do Espírito. Fala para ela isso. Continue firme com o olhar em Jesus, mantenha o seu olhar fixo no Senhor. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. Senhor é tudo que você precisa. Abrace aí quantas pessoas você puder e vá na paz do Senhor. Aleluia.